pessoal, esse aqui é o Astela Talent Talks. Eu sou Ana Rezende, eu respondo pela área de talentos da Astela e esse aqui é o espaço que a gente tem para falar sobre gestão de pessoas. Hoje eu vou trazer para vocês uma dificuldade sobre a qual eu já ouvi muitos líderes conversando comigo ao longo dessa minha carreira, que é a seguinte reclamação, a seguinte indignação, para ser bem sincera. Eles me dizem assim: Ana, eu dou feedback para o meu time e o meu time continua dizendo que não recebe feedback. Vocês já passaram por isso? Já escutaram esse tipo de reclamação alguma vez na história de vocês? Eu já escutei bastante. Ela é tão presente, gente, que o Instituto Gallup chegou a fazer um estudo a respeito. E a partir da amostragem deles, eles chegaram numa definição de que mais ou menos 85%, 86% dos líderes percebem que dão feedback, mas só 27% dos liderados percebem que recebem feedback. A gente pode traçar aqui N hipóteses para tentar explicar essa dissonância. O que normalmente eu escuto é o líder dizendo que essa geração é insaciável por feedback, ou se eu não falo para o meu liderado, isso aqui é um feedback, ele não entende que o que eu estou fazendo é feedback. Mas eu queria trazer aqui uma outra possibilidade de perspectiva, tá? Na minha leitura, quando o líder diz que dá feedback, o líder está pensando em situações do tipo: nossa, você fez muito bem, nossa, que apresentação ótima, arrasou, uhul, fez vendas, bate sininho. O líder está pensando numa coisa assim. E o liderado está pensando na eficiência que esses feedbacks têm para ele. Então, é verdade, o feedback está acontecendo, mas o feedback não está sendo eficiente. O liderado não está conseguindo ver valor nisso, não conseguiu ver a importância do feedback, ou às vezes só não sabe o que fazer com esse feedback, até concorda, mas é um feedback sobre o qual se fala, mas não se pensa como resolver. Então, ao invés de eu falar aqui para vocês nesse vídeo de feedback sobre metodologias de feedback, que é algo que se vocês colocarem no Google, vocês vão encontrar SCI, SAIA, STAR, tcharanã, eu quero falar para vocês sobre o feedback efetivo, que também é um assunto batido, mas, gente, feedback ainda é um grande problema nas organizações. E talvez seja no teu exercício de liderança também. Então, me dá uma chance. Eu sei que o assunto é batido, mas fica até o final, que a intenção aqui é te ajudar. O que eu tô dizendo que é feedback, gente? Estou dizendo que feedback é quando alguém compartilha sua percepção sobre algo que aconteceu, sobre um comportamento, sobre um fato ocorrido e que isso trouxe uma consequência. O que é a grande sacada desse conceito? Que quando eu tenho uma percepção sobre algo que aconteceu, se foi bom, ruim, positivo, negativo, eu tenho uma referência do que é o certo. E o que normalmente é o certo? O que eu normalmente uso como referência do que é o certo nas organizações? Descrição de cargo, manifesto de cultura, os valores, os OKRs, alinhamento de expectativa, qualquer que seja o nome que vocês deem para isso, mas é quando está claro para os dois lados o que se espera. E é impressionante o quanto isso ainda não está presente nas organizações. Nossa, descrição de cargo em startup é raro, né? Então, se você vai dizer para um colaborador que ele precisa fazer uma análise mais profunda, ele não entende o que é uma análise mais profunda e ele não entende por que isso é importante para o cargo dele, por exemplo. Então, o primeiro passo para o feedback efetivo é explicar para a pessoa aonde ela está, o que se espera dela. Não precisa ser uma descrição de cargo toda formal, gente, mas quais são as responsabilidades, o que você imagina que é a rotina, quais são os comportamentos esperados, qualquer coisa que empacote a rotina desse colaborador. Porque quando você disser para ele que ele tem que ser mais prolixo, que ele tem que ser menos prolixo, ele vai entender o impacto disso na cadeira dele. Se não, é uma informação que entra por aqui e sai por ali porque ele não percebe o valor. A segunda coisa que ele precisa saber é como ele está indo, né? Então, se você tem essa rotina, como é que você está indo nessa rotina? Aí sim é onde a gente diz que é o filé mignon, é o tal do feedback, né? Que é quando você compartilha essa percepção que você está tendo. E o terceiro passo é o colaborador ter clareza de para onde ele está indo. Se eu não for objetiva, o que isso vai me impactar no próximo passo? É a gente explicar o impacto
dessa deficiência ou desse gap, ou às vezes até ir mostrando, né, se é um feedback positivo, até a gente ir mostrando que a partir do desenvolvimento dessa competência, a pessoa está se aproximando do passo que ela quer. Se a gente não ajuda a pessoa a ver valor na mudança que ela precisa fazer de comportamento, de conhecimento, vai ser muito difícil ela ser resiliente durante esse processo de mudança. Por mais que ela queira muito subir na carreira, se ela não percebe o valor de dedicar o tempo dela para ler aquele livro, para fazer aquele treinamento ou para aprender o que ela precisa aprender, ela vai dizer que ela tá corrida, ela vai dizer que ela tá sobrecarregada, ela vai dizer que ela tem muitos filhos. Eu tenho 3 filhos, tá, gente? Eu tenho muitos filhos. Ela vai inventar alguma coisa para acalmar o coração dela de que existe uma justificativa para ela não estar colocando esse feedback em ação. Então, o feedback, o momento do feedback é quando você compartilha a tua percepção. Mas o que torna ele efetivo é o quanto você preparou o terreno antes, o quanto, claro, a sessão de feedback foi conduzida de uma forma respeitosa, sem julgamento, né? Tudo aquilo que a gente já, enfim, tudo aquilo que já está batido. Mas se a gente ajuda a pessoa a ver qual é o valor que tem aquele aprendizado para ela. Às vezes, são coisas tão básicas e são coisas tão óbvias para nós que já estamos trabalhando há tanto tempo, que a gente fica pensando, mas meu Deus, como é que ele não sabia? Gente, sem julgamento. Quanto mais vocês tiverem conversas de alinhamento de expectativa, de vocês conhecerem o time de vocês estarem realmente ali, com escuta ativa, entendendo quem é aquele indivíduo único na frente de vocês, mais vocês vão conseguindo também adaptar a conversa, adaptar o contexto, adaptar a postura para aquele colaborador. Quando a gente dá um feedback num formato que a gente atinge a autoestima do colaborador, a partir do momento que vocês atingiram a autoestima, o colaborador ficou surdo, ficou surda. Então, sim, a forma é muito importante. Mas também lembrem-se da quantidade de informações que vocês têm que dar sobre o contexto para criar esse valor, tá? Gente, espero que tenha sido útil para vocês. Esse é um tema mega polêmico que a gente pode falar muito mais a respeito se fizer sentido para vocês, tá bom? Obrigada!